paz do Senhor, meus caros. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não importa a mídia, nem o horário que você nos assiste. É sempre bom salientar que você é um arauto de Deus, um arauto que investe num dos ministérios mais promissores da seara de Jesus, que é o ministério do ensino. Esse ministério que Cristo exerceu quando aqui na terra, eu particularmente considero o primeiro milagre de Cristo o ato de uma criança de 12 anos estar lá pregando para os acadêmicos, os catedráticos, os sacerdotes nas sinagogas. É um milagre ou não é? Uma criança de 12 anos ensinando aos sábios da época. Então esse ministério que você escolheu, que você foi escolhido, é promissor, é agradável aos olhos de Deus. Que você possa se esmerar e pôr em prática aquela ação que Deus proporcionou para você, que Deus escolheu para que você fizesse, que é ir adiante levando a santa, digna, positiva e definitiva palavra de Deus. Dito isso, quero lembrá-los que estamos trabalhando a sala de juvenis, essa faixa etária de 15 a 17 anos, onde o assédio mundano é muito incisivo, muito intenso. E eu e você, juntamente com o Departamento de Escola Bíblica e Dominical, temos a missão de levar ao jovem conhecimento para que ele possa enfrentar com galhardia as dificuldades que lhe serão impostas pelo mundo. Estamos trabalhando o quarto e último trimestre do ano de 2023, onde o título geral para essa lição de juvenis é o Espírito Santo, Deus presente em nós. É o título do trimestre e aqui você já pode começar a se divertir. É sempre bom salientar que o título geral da lição, ele engloba todo um contexto do trimestre. É bom você dar ênfase também nesse título. Nós comumente desprezamos o título e as leituras sugeridas pelo nosso autor. O símbolo do Espírito Santo, né? O símbolo do Espírito Santo, desculpa, o título geral, o Espírito Santo, Deus presente em nós. E você já pode começar a falar que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo faz parte da Trindade. E se você não tem o Espírito Santo em seu coração, você deve orar para que ele se faça presente na minha e na tua vida. Então o Espírito Santo de Deus tem que se fazer presente na nossa vida para que nós possamos ser agentes produtivos na seara de Deus. Agora sim, vamos para o título específico. Essa lição está prevista para ser exibida no dia 15 de outubro do ano de 2023, a lição de número 3, que tem o título específico, os símbolos do Espírito Santo. Pergunta para o teu jovem o que representa, o que quer dizer um símbolo. O símbolo ele traz por detrás daquele simbolismo, ou seja, daquela ideia, daquele objeto que representa um símbolo, daquela frase que simboliza algum pensamento, ela traz uma ideia, ela traz uma ideologia, um pensamento e narra muitas vezes uma história. Por isso que nós vamos estudar os símbolos do Espírito Santo. Vamos ver algumas definições, alguns símbolos que nos caracterizam a ideia e a imagem e o papel do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Esse é o tema específico da lição de hoje. Vamos encontrar representações, alegorias que nos mostram quem é esse Espírito Santo. A leitura bíblica em casa, é uma leitura que precisamos sim aprendermos a trabalhar essa lição nas nossas aulas. Segunda-feira o nosso autor sugere 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, e a ideia que ele subtrai desse versículo sugerido é o revestimento de Deus. Você pode explicar para o teu jovem o que é ser revestido pelo poder de Deus? É ser coberto, é ser protegido, é também até ser transformado. Faça uma alusão com o revestimento cerâmico que você bota no piso ou na parede de uma casa. Ele dá proteção ao piso, ele dá proteção e segurança à parede. Assim é o revestimento de Deus na minha e na tua vida. Nos dá segurança e nos dá proteção. Nos mostra que nós podemos ser acolhidos e protegidos por Deus. Esse é o sentido de ser revestido pelo poder de Deus. Na verdade, pela autoridade que Deus dá a mim e a você para que nós possamos ir adiante fazendo e divulgando o Evangelho. Terça-feira, encontra-se em 1 João, capítulo 2, e versículo 27, a unção de Deus. E olha, meu amado, como você pode começar a trabalhar de uma forma intensa a lição já nas lições sugeridas para você ler em casa. A unção de Deus. Fala para teu jovem, pergunta para ele o que é unção. São termos que nós convivemos no nosso dia a dia.
né, de povo de Deus, de povo evangélico, de povo cristão, e muitas vezes não sabemos explicar. A unção, a gente visualiza só aquele símbolo da autoridade representativa de Deus, né, daquele indivíduo que representa Deus na terra, jogando óleo na nossa cabeça. Quando vai lá a unção de Samuel, né, quando Samuel vai ungir Davi, você só vê o Samuel jogando óleo na cabeça de Davi, mas a unção representa naquele momento ali, Samuel, Davi, o Samuel colocando sobre Davi o revestimento, a proteção do Espírito Santo e também dando autoridade. Então, na unção, você reveste e você protege. Então, a unção simboliza o poder da graça de Deus, a unção simboliza a autoridade que Deus te dá. Então, quando você é ungido, por exemplo, nas igrejas atuais, você é ungido a presbítero, teve aqui há poucos dias na nossa igreja uma ordenação a presbítero. Quando esse povo foi ungido presbítero, significa que eles receberam a autoridade do pastor local para falar em nome do Espírito Santo, em nome de Deus. Então, a unção também é uma autorização para que você represente Deus perante aqueles que convivem contigo. Olha como é interessante você explicar pequenas palavras que são usadas no nosso dia a dia e muitas vezes nós não entendemos a abrangência dessa palavra. Então, unção é algo muito representativo dentro do mundo evangélico, dentro do nosso relacionamento com Deus. Eu sou ungido, eu sou revestido, eu sou ungido, eu recebo autoridade. Então, que nós possamos ensinar ao nosso jovem o conceito básico do que é a unção de Deus. Então, quando você unge um objeto, por exemplo, você está separando para Deus. Então, unção significa também separar para Deus. Olha que legal você falar isso para o seu jovem. Quarta-feira, sugere o nosso autor, Salmos, capítulo 1, versículo 3, o rio de Deus é a ideia contida naquele versículo. E ali você vai ver perfeitamente que Deus não falha na minha nem na tua vida, que o Espírito Santo de Deus, quando se faz presente em nossa vida, não há possibilidade de ele errar na condução de nossas vidas. Por isso que o rio é tido também aqui como uma referência ao Espírito de Deus. Quinta-feira, João, capítulo 3, versículo 8, o sopro de Deus. Ali, quando fala desse sopro de Deus, a gente vai ver claramente a deidade do Espírito Santo. Em ele sendo o próprio sopro de Deus, ele está em todo e em qualquer lugar. Fale para o seu jovem, relembre que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. Ele tem a onisciência, a onipresença, a onipotência. Explique para o teu jovem e relembre a ele que o Espírito Santo é Deus. Tem muita gente, amados, que não sabe disso. Você sabia disso? Que tem muitos crentes que não entendem essa deidade do Espírito Santo de Deus? Então vamos dar ênfase para que nós possamos ter uma noção mais real do que significa a Santíssima Trindade. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, é o que está sugerido pelo nosso autor para sexta-feira. E ele subtrai a ideia, o selo de Deus. Então, quando nós somos selados, amados, nós somos separados, nós somos garantidos e recebemos o certificado de autenticidade de Deus. Olha que legal esse símbolo do Espírito Santo ser chamado de selo. O selo também é um dos símbolos do Espírito Santo que estudaremos a seguir. O fogo de Deus é o que está sugerido para Atos, capítulo 2 e 3. Então, essa ideia de fogo, ele tem um papel purificador na minha e na tua vida. O Espírito Santo também é representado pelo fogo. Então, nós vamos estudando essa lição, essas características desse símbolo. E você veja que na lição sugerida em casa, já adentramos poderosamente na lição de hoje. Já estamos trabalhando os conceitos que serão discutidos na lição. Seguindo em frente, vamos aos objetivos, que são objetivos particulares seu, professor, não precisa compartilhar com a sala de aula. E esses objetivos são destacar a importância dos símbolos para a cultura bíblica, e essa importância também elas têm nos dias atuais. Hoje você vê vários símbolos que representam grandes coisas. Por exemplo, na medicina tem aquela serpente que representa o poder da cura, né? E tem vários outros símbolos no nosso dia a dia. Por exemplo, a cruz representa para o católico o símbolo do sacrifício de Cristo, e para nós também, só que ali na questão da cruz, nessa relação do evangélico com o católico, há uma diferença da abordagem no conceito de idolatrar a cruz. Explicar o significado de alguns símbolos do Espírito Santo. Esses são os 3 objetivos básicos da nossa lição de hoje.
O texto bíblico vai nos sugerir o autor em Atos capítulo 2, versículo 3, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui você já pode, amado, começar a mostrar para o teu jovem como ele vai conseguir explicar, fora do âmbito da igreja, porque nós somos considerados e somos chamados de pentecostais. Porque nós acreditamos na manifestação do Espírito Santo que aconteceu nesse dia, que está lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo se manifesta como línguas de fogo, quando o Espírito Santo se manifesta dando a capacidade das pessoas falarem e interpretarem língua estranha. Nós somos pentecostais porque acreditamos nas manifestações desses dons que foram mencionados no dia de Pentecoste, uma festa sagrada para o povo judeu. Seguindo em frente, vamos agora sim à leitura bíblica em classe. O nosso autor sugere 3 livros distintos, né? Ele sugere Atos, sugere João e sugere a carta aos Efésios. Eu particularmente destaquei aqui, eu vou mostrar para você, mas antes disso eu quero lembrá-los que é sempre importante em todas as aulas você fazer um breve comentário sobre esses textos sugeridos pelo autor. Não despreze, não passe direto, porque tudo isso está inserido no contexto da lição. Eu destaquei aqui em Atos capítulo 22, o versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aqui é uma das manifestações dos dons que justificam o nosso título de Igreja Pentecostal. Nós acreditamos nessas manifestações dos dons e o Espírito Santo nos dá vários dons. Você pode orar e pedir esses dons ao Espírito. Eu destaquei também aqui em João capítulo 7, eu destaquei o versículo 37, e que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, no caso a festa de Pentecostes, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha só, símbolo da vida. Que se alguém tiver sede, procure a Cristo e seja saciado, ou seja, revigorado, renasça e reconcilie-se com Deus através de Cristo Jesus. Quem crê em mim, diz o versículo 38, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Rio de águas vivas, rios de alegria, de felicidade e de júbilo por termos tido de novo a reconciliação com Deus. Destaquei também o versículo 13 de Efésios capítulo 1, que diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da sua promessa. Foste separado, foste lacrado, fostes autorizado, fostes autentificado com o símbolo do Espírito Santo de Deus. Escolha algum versículo desses temas e faça algum comentário com teus alunos para que você possa incentivá-los ao debate e à consequente interpretação dos textos bíblicos. Nós estamos considerando, amados, tudo isso aqui que já foi falado, parte de uma grande introdutória. Na introdutória feita pelo nosso autor, eu destaquei o seguinte, olha, que vamos estudar os símbolos e os tipos de Espírito Santo. Só isso que eu destaquei da introdução do nosso autor, porque esse é o objetivo da nossa lição. O Espírito Santo ele é representado de várias formas na Bíblia. E nós temos que entender quando a Bíblia está falando do Espírito Santo e temos que entender quem é essa pessoa do Espírito Santo, essa pessoa da Trindade. E, para tanto, nós temos a lição do trimestre todo, para que hoje nós possamos saber quem é o Espírito Santo e, pasmem, colocá-lo em seu lugar de destaque. Se você observar bem, o Espírito Santo de Deus ele é muito mencionado nos louvores, mas há pouquíssimas pregações sobre o Espírito Santo de Deus. E nós podemos colocá-los, dar ênfase ao Espírito Santo de Deus em nossas pregações. Podemos e devemos ensinar sobre essa pessoa da Trindade, para que nós possamos, então, solicitar a sua ajuda, solicitar a sua presença em nossa vida. Porque o Espírito Santo está aqui na terra, o trabalho dele ainda é atual. Ele é a pessoa que faz, hoje, o contato nosso com Deus. Ele é a pessoa que está aqui para nos influenciar e nos mostrar e nos dar o dom do discernimento. Aliás, todos os outros dons. Seguindo em frente, agora sim, vamos direto para a nossa lição de hoje.
né, que é o primeiro tópico, por que usar símbolos? Faça essa pergunta para o seu jovem. E na sequência você explique, porque quando você usa um símbolo, você consegue compactar uma ideia. Por exemplo, aqui, ó, usando símbolo, vamos falar uma coisa atual. Qual é o símbolo da justiça? É a balança. Por que a balança? A balança tem um fiel, aquele negócio que fica no meio, e se ele desequilibrar, ele vai pender para um lado. E se ele pender para um lado, ele já não é mais justiça. A justiça tem que ser equilibrada, coerente e embasada nos valores, no nosso caso, nos valores cristãos. Por isso que a balança é um símbolo de justiça. Você pode usar esses valores, por exemplo, o símbolo do alfabeto de Libras, não são as mãos, porque ali você está, através da mão, ensinando os deficientes auditivos a falarem, a se comunicarem. Então, o símbolo ele tem essa capacidade de, através daquela figura que representa uma ideia, destacar sem palavras, muitas palavras. Então, o símbolo faz isso. Sem palavras ou com poucas palavras, ele destaca uma ideia muito abrangente. É o caso tipo da questão da justiça, né? Então você explica, por isso que nós temos a necessidade de muitas vezes, existem símbolos que se referem a Jesus, por exemplo, quando fala rio de águas, é exatamente um símbolo da capacidade de regeneração e de vida que o Espírito Santo nos dá. Isso nós discutiremos lá na frente. Então, o nosso autor aqui, amado, ele fala em duas questões quando ele fala ali que da hermenêutica e da exegese. Explique para o seu jovem que a hermenêutica é a interpretação bíblica e a exegese é a explicação que você dá através da interpretação que você teve da Bíblia Sagrada. Então, a hermenêutica interpreta, a exegese explica os textos bíblicos. São definições teológicas que não vale a pena na lição você avançar muito sobre isso. O nosso objetivo na lição é falar sobre o Espírito Santo de Deus. Então ele vai falar aqui, o autor, os símbolos são objetos materiais que representam as verdades morais e espirituais. E é exatamente nesse sentido que você pode dar ênfase à balança representando a justiça. A balança, através daquele símbolo, ela representa um ideal de equilíbrio, de equidade, de justiça. Olha que interessante você entender o simbolismo e o significado de cada símbolo. Seguindo em frente, vamos falar agora os símbolos do Espírito Santo. E aqui, amado, nós vemos alguns símbolos, nosso autor dá 5 símbolos do Espírito Santo. Ele fala da água, que representa a vida, e olha como é interessante, você vive sem água? A água representa a pureza, a água representa o renascimento, porque realmente a água não faz isso no nosso dia a dia. Vai você colher, vai você plantar, e vai aquela planta progredir sem água? Não. Vai você viver sem água? Não. Você não se limpa, você não se lava, você não purifica as tuas roupas através da água? Então, por isso que a água também representa esse símbolo do Espírito Santo, porque através dela representa nova vida, novo momento, novo estágio de relacionamento com Deus. Ele fala também do fogo. No fogo ele usa o seu aspecto purificador, né? Você pega o próprio ouro, ele é purificado através de quê? Do fogo, do calor produzido pelo fogo. O fogo, então, tem esse papel de purificador e renovador. Você vai nas florestas, as florestas de quando em quando você vai falar de incêndios florestais. Mas aqueles incêndios são fundamentais para que a floresta se renove. Então, o Espírito Santo tem esse papel purificador e renovador. E também reconciliador do homem com Deus. O vento. Ele escolhe aqui também como representação do Espírito Santo o próprio vento. E no caso desse vento nós vamos nos referir mais a ar. Porque o que é o vento? O vento nada mais é do que o ar em movimento. Então esse ar também representa vida, esse vento representa vida, e esse vento que ele simboliza aqui do Espírito Santo significa o fato do Espírito Santo estar em todo e em qualquer lugar. O óleo. Lembra que nós falamos da unção? O óleo da unção é o óleo que purifica, é o óleo que através desse óleo, dessa unção, nós somos
autorizados, nós somos capacitados, nós nos tornamos representantes de Deus. Então, por isso que lá naquele texto em casa, eu defini o que é unção para você. A pomba, ela representa também o Espírito Santo pela questão da humildade e da pacificidade. O terceiro subtópico vai nos falar muito mais que símbolos. É o título que carrega o segundo subtópico, e ali vai mostrar que tudo isso, ele tem um poder muito mais educativo, né, do que meros símbolos. Na verdade, o Espírito Santo nunca pode ser tratado como apenas um símbolo. Quando você representa o Espírito Santo através da pomba, da água, do fogo, você mostra realmente a característica dessa pessoa, Espírito Santo. Você mostra parte do seu caráter e parte da sua personalidade. Seguindo em frente à nossa lição, eu destaquei apenas o seguinte ponto: os símbolos em nome do Espírito Santo nos ajudarão a compreender as obras que estudaremos na lição. Eu tiro, em vez de estudaremos na lição, eu diria o seguinte, que o símbolo do Espírito Santo vai nos ajudar a compreender a personalidade e o caráter do Espírito Santo de Deus. Esse caráter quer dizer característica, as personalidades é a maneira dele pensar e dele agir. A gente vê claramente que uma das características do Espírito Santo é ter esse ciúme que ele tem de nós, mas não é um ciúme de posse, é um ciúme de zelo, totalmente diferente do ciúme que o homem tem das coisas que, quando eu falo homem, eu falo a humanidade, né? O ser humano enquanto espécie, que o ser humano tem enquanto proprietário de alguma coisa, enquanto pessoa que está se relacionando amorosamente. O Espírito Santo tem ciúme de nós porque zela e cuida e quer que nós cheguemos e adentremos ao reino celestial e participemos das bodas do Cordeiro. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, que você seja produtivo, que continue estudando e influenciando aqueles que têm o privilégio de ouvi-lo. Um forte abraço e até a próxima.